Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a professora Maria Luísa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos. Ela irá nos contar sobre suas pesquisas, inovações, parcerias e várias histórias interessantes. Fique com a gente no canal. Salve amigos da Abeco a Consciência, estamos de volta hoje com a entrevista com a professora Maria Luísa Rosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Ricardo. Até estranho chamar de Maria ou Luísa, né? Mas... Pô, essa é sempre uma pergunta que me fazem, né? Como que eu te chamo? Então, fica à vontade. Lá na GEL, lá no Seco, a maior parte do pessoal me chama de Luísa. Então, para o pessoal da GEL Costeira, da GEL Marinha, Luísa acho que é o tradicional. Certo. Então, como eu sou da GEL Costeira, GEL Marinha, eu vou te chamar de Luísa. Pronto. Tá? Mas os amigos aí da Abeco podem chamar professora Maria Luísa Correia Rosa. Muito bem. Luísa, aproveitando, né, começando essa entrevista aqui no canal Abeco a Consciência, eu já te faço a pergunta para você falar um pouco sobre você e sua carreira. Então, Ricardo, a minha carreira está bastante relacionada à URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o curso de graduação, então graduação em Geologia, e onde eu também, né, segui fazendo toda a pós-graduação, então mestrado, doutorado, onde eu fui professora substituta, onde eu fui técnica, né, então trabalhei como geóloga da universidade, lá em laboratório, até então vir a me tornar docente mesmo, né, então efetivada no quadro da universidade. Então, eu estou lá hoje, né, no departamento de geodésia, então vinculada, né, a esse departamento dentro do Instituto de Geociências, e eu também sou pesquisadora do SECO, então, né, nosso querido Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, onde eu comecei, na verdade, né, a carreira dentro da área aí, né, que me vincula à Abeco, como bolsista de iniciação científica, né, então já faz, em 2004, já faz bastante tempo. E, além disso, hoje também sou professora na pós-graduação, então lá no nosso PPG-GEL. Que bacana. Então, aí a gente vai descobrir aí um pouco mais dessa história, né? Você vai nos contar só. Pronto. E eu continuo perguntando para você, dentro dessa sua carreira que iniciou lá, né? Na geologia, na iniciação científica, passando pelo mestrado, doutorado, professor substituto, enfim. Lembra um pouco dessa história e se você puder nos falar de alguns professores e pesquisadores que incentivaram, que te influenciaram dentro dessa sua carreira positivamente. Então, Ricardo, tem bastante gente aí, né? São vários nomes, assim, várias pessoas que me ajudaram, né? Fizeram parte desse caminho. Eu estava lembrando agora, né? Falou para pensar nessa história. Eu acho que a primeira pessoa, assim, que me despertou, assim, me fez pensar em geologia costeira, geologia marinha, foi o professor Elírio, lá do Seco, que me convidou para ser bolsista dele quando eu ainda estava na graduação. Mas na época eu não pude, eu trabalhava na loja da minha mãe, então, né, me dividia ali no tempo, assim, né, entre o trabalho e a universidade. E aí só alguns anos depois que eu realmente consegui, né, virar bolsista lá do Seco, e aí foi com o professor Ayup. Então o professor Ricardo Ayup foi bem importante, assim, na minha trajetória. Porque ele me despertou, né, tanto para a geocosteira, me deu muitas oportunidades, assim, de trabalho em projetos e me envolver na pesquisa, quanto numa área que eu atuo ainda até hoje, que é o sensoriamento remoto, né, a parte de geotecnologia, de geoprocessamento. Então, ele foi bem importante nessa caminhada, né. Além dele, assim, né, teve, todas as pessoas ali do Seco, assim, né, os pesquisadores, professores que estão vinculados ao Seco, então, o Sérgio, né, com quem eu vinha desenvolver vários trabalhos,
o Eduardo, que além de trabalhar junto, foi meu companheiro por alguns anos, né? Então, por algum tempo, 7 anos, a gente construiu, né, essa trajetória juntos, assim, muito próximos, né, muito de perto. E além, né, do pessoal ali do Seco, eu tive um professor que foi muito importante também, que é o professor Antônio Flávio, que era meu professor de geofísica, que também despertou, né, o meu interesse por essa outra área que também me acompanha até hoje, né. Então, são realmente várias pessoas, assim, né. Tem o pessoal da estratigrafia lá dentro da URGS também, que foi bem importante, né, o professor Clayton, o professor Michel, que inclusive, né, foi professor aí na Bahia, e daí toda a parte de estratigrafia. Então, essas pessoas foram compondo, assim, né, os meus interesses dentro da pesquisa e foram presentes na minha vida, assim, né, então, tanto na vida acadêmica, profissional, quanto na vida pessoal também, né, que, no fim, a gente acaba tendo tudo muito interligado, né. Bacana, é verdade, acaba que esse mundo a gente se cruza bastante, né, então, você citou aí o professor Michael, que agora nosso professor titular aposentou, né? Poxa. Mas continua com a gente aqui na Universidade Federal da Bahia no programa de pós-graduação em Geologia. Né? Então, ele continua como orientador. Ah, que bom. Ele segue por aí. E, claro, tem os outros que você citou, muito importantes aí, que ajudaram, né? E ajudam até hoje a desenvolver e vários nomes todos ligados à ABECO. Né? Então... com certeza, né? Bom, o professor Tomazelli, né, que é o mais óbvio, né, acabei nem falando, né, que foi meu orientador, né, então, tanto no mestrado quanto no doutorado, que ficava na sala do lado ali da sala que era do AIUP quando eu estava na graduação, então me influenciou diretamente. O professor Vilvoc, né, que também é outro nome muito importante para a BECO, que foi minha banca no doutorado e foi inspiração para muitos dos trabalhos que eu fiz. Então, toda essa turma foi essencial. Ou seja, você não teve moleza na sua pós-graduação, nem em termos de orientação e nem em termos de banca. Pô, mas muito legal. É isso mesmo, a ideia desse trecho da entrevista, né, é a gente prestar essas certas homenagens que é tão importante para dessas pessoas que nos ensinaram, que nos motivaram, que nos influenciaram em alguma parte da nossa carreira. Obviamente, muitos vão ficar de fora, porque senão a gente teria que passar o dia inteiro falando sobre pessoas, né? E esse não é o objetivo, né? O objetivo é conhecer mais sobre você, sobre a pessoa da Luísa, a pesquisadora, a professora, né? Então, hoje, Luísa, quais são aí as suas principais áreas de atuação? Então, essa trajetória foi bem, né, misturada, assim, né? Eu fui ao longo desse tempo e com a influência dessas várias pessoas misturando, assim, várias áreas, né? Então, eu comecei lá na graduação, assim, como bolsista no Seco, então vinculada à geologia costeira e trabalhando com ferramentas de sensoriamento remoto. Então, hoje, né, eu trago muito isso na minha pesquisa, né? Então, principalmente, assim, eu poderia dizer que o meu trabalho está mais diretamente focado com a estratigrafia, né, com a evolução costeira, pensando, né, estratigraficamente, e aplicando essas ferramentas, né, do sensoriamento remoto, do SIG, né, toda a parte de geoprocessamento, essas geotecnologias que têm surgido e a gente busca acompanhar e aplicar, e nisso também entra um tanto da geofísica, né, então... O georradar é uma ferramenta que a gente usa bastante, né? Métodos potenciais, né? Eventualmente eu trabalho também, enfim. Então tem essa mistura, mas eu diria que o foco principal é né, essa busca pelo entendimento da estratigrafia, né? Da evolução costeira. Certo. Aí dentro desse contexto eu tenho 3 questões que eu gostaria de improvisá-las aqui, mais ou menos, né? Então, o primeiro é essa estratigrafia costeira. Então, isso representaria conhecer as camadas que estão abaixo do relevo atual, né? Então, que você vê. Outra questão... tá. Você quer fazer todas ou não, vamos uma por... Fala um pouco sobre a estratigrafia costeira.
Tá, então, na verdade, a gente trabalha não só com o que está abaixo do relevo, mas a gente usa muito o relevo, né, para entender essa evolução aqui, né. Então, meu principal espaço geográfico, né, é a planície costeira da Bacia de Pelotas, né, a planície costeira do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai, enfim, dessa região. E a gente observa que a gente tem muito do registro, né, estratigráfico do que aconteceu, da evolução desses ambientes registrados na morfologia, no relevo, né? Então a gente usa muito, e aí por isso que entra muito a parte de sensoriamento remoto nesse entendimento. Mas não só, né? Então também a gente busca analisar esse registro em subsuperfície, e aí para isso que a gente usa as ferramentas da geofísica, então o georradar tem sido muito importante, né? Isso seria a segunda pergunta. Pronto. Eu sei da sua atuação com radar, né? Então a Luísa é muito famosa pelos processamentos de dados de radar, né, na planície costeira. E o que vem ser esse radar de penetração no solo, né? Como que o registro vem auxiliando nos seus trabalhos, e eu queria que você fosse um pouco mais além, né, de outras aplicações externas à geologia do quaternário, né, como, por exemplo, a engenharia civil, a geotecnologia, a geotecnia, enfim, mais a ampliar um pouco essa questão do georradar, né, do GPR, que é muito interessante, muito importante, uma ferramenta extremamente capaz de resolver problemas, não só em termos de evolução geológica, mas também de geotecnia, de fundação para prédios, de achados arqueológicos, enfim. Então, que legal que tu fizesse essa pergunta, né? Que, enfim, esse é um método que a gente começou a aplicar de forma mais efetiva na planície costeira, eu acho que a partir de 2007, com um projeto, né, que na época era coordenado pelo professor Tomazelli. E aí eu e o professor Eduardo Barbosa, a gente acabou, enfim, né, tomando conta dessa ferramenta, porque a gente foi vendo a quantidade de resultados e de contribuições, né, potenciais para esse entendimento. Então, o georradar é como se fosse o sensoriamento remoto de subsuperfície, né? Então, a gente trabalha com radiação eletromagnética, né? A ferramenta usa esse mesmo tipo de onda, só que em outras faixas do espectro, né? Em outras frequências. E nos permite, então, ter uma visão da arquitetura deposicional de subsuperfície. Então, o que a gente vai gerar é uma seção semelhante a uma seção sísmica, só que de alta frequência, de alta resolução, e que tem como onda, né, como energia envolvida a radiação eletromagnética e não onda acústica. Então, com isso, a gente consegue ter essa visão mais contínua desses depósitos em subsuperfície, que no passado a gente dependia de afloramentos, que é uma coisa muito rara, né, difícil da gente ter, principalmente nesse nosso clima aqui, né, ou de sondagens, que a gente vai ter uma informação pontual. Então, essa contribuição, né, desde aí de 2007, 2008, quando a gente começou a adquirir o equipamento, a ter uma autonomia sobre a aplicação dele, começou a ser incrível, assim, né, o resultado. Mas a gente ainda tem alguns desafios, assim. Então o georradar, a gente vê que ele funciona muito bem para o Holoceno, né? Então, nos nossos sistemas aqui, Laguna Barreira mais recente, né, no sistema 4, é fantástico. Mas quando a gente vai para o Pleistoceno, não é bem assim. Então, nem sempre a gente tem bons resultados, justamente pela relação, né, da condutividade, enfim, dos depósitos mais antigos, né, das propriedades elétricas desses depósitos, que muitas vezes a gente não consegue ter uma boa resposta no resultado final. Isso foi um desafio que eu, né, resolvi encarar na minha tese, porque eu queria muito estudar os sistemas pleistocênicos, os sistemas mais antigos, e, bom, a gente aplicou extensivamente o georradar, né? Então, a gente percorreu toda a planície costeira, são quilômetros e quilômetros de linha, para, em alguns trechos, a gente conseguir bons resultados, e aí conseguir ter essa visão. Então, é uma ferramenta fantástica que, né, tem trazido uma contribuição imensa, assim, para o conhecimento da geologia costeira. Mas, como tu falaste, não só, né? Ela também é aplicada em outras áreas, então, como na engenharia, né? Então, mudam as frequências das antenas para que a gente tenha outra resolução e consiga, né, enxergar
os alvos, né, que a gente está procurando, mas para estruturas, né, em concreto, enfim, né, então nessa parte da engenharia ele é bastante utilizado. Volta e meia a gente recebe, né, pessoal procurando, assim, informações ou querendo que a gente aplique para arqueologia, né, então já tem até alguns causos, né, eu já diria que são alguns causos interessantes, assim, né, de buscas por túneis nazistas, né, numa cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, então a gente até tentou usar a ferramenta para isso, mas para a parte ambiental também ele é bem interessante, a gente tem, né, aplicado. Agora até eu e o Eduardo vamos orientar uma aluna da graduação da geologia para buscar plumas de contaminação, então relacionadas a aterros, né, lixões clandestinos, né, e também, então, a gente tem tido resultado. Então, é incrível, assim, né, o potencial de aplicação dessa ferramenta. Com certeza, mapeamento de dutos, oleodutos, tudo que tiver, tudo né, isso. de superfície, em certa profundidade relativamente rasa, né? Bacana. Exato. Mas tem uma outra história que você também já estava lá participando de um projeto de ilhas oceânicas. Então. Você também já está aplicando o radar ou são mais as técnicas de sensoriamento remoto nas ilhas oceânicas brasileiras? Quais ilhas você já visitou, né? E qual também não estava no script, mas qual o teu panorama, a tua impressão, não só como professora pesquisadora, mas também como uma cidadã, qual o seu panorama que você achou dessas ilhas pertencerem à nossa grande área chamada Amazônia Azul? Bom, incrível. Então, a gente vai indo, né, por esses caminhos e nesses caminhos, como tu fizeste ali a segunda pergunta, as pessoas que vão influenciando a nossa vida, né? E aí, nisso, entra o pessoal da UFPR, né? Então, o Angulo e a Maria Cristina, que nos convidaram, então, né, inicialmente eu e o Eduardo, para aplicar o georradar. Então, na verdade, a nossa participação nas ilhas oceânicas começou com, né, as tentativas de aplicação do georradar. Então, a gente foi para Trindade, a gente foi para Fernando de Noronha, a gente foi para Abrolhos, acho que foram essas, se eu não esqueço de nenhuma. E, inicialmente, né, então, tentando aplicar o georradar. Mas, como eu falei antes, o georradar tem algumas limitações e nem sempre ele funciona da maneira que a gente, né, gostaria. Então, como em várias dessas ilhas, os depósitos holocênicos, às vezes eles são um pouco limitados, né, das praias, dos sistemas eólicos, de onde realmente a gente tem bons resultados, a gente, né, encontrou algumas limitações. Mas, né, tem desenvolvido alguns trabalhos, então, procurando aplicar o georradar como ferramenta para entender a estratigrafia, né, em algumas praias, em alguns locais possíveis, né, dentro desse contexto. E aí depois, para além disso, com essa minha atuação também nas geotecnologias, então a gente também tem procurado contribuir com isso. Então, como tem toda uma questão, né, de deslocamento, enfim, de toda a logística para chegar nesses locais, né, e bom, acessar e conseguir desenvolver o trabalho, a gente tem aproveitado algumas dessas ferramentas, como, por exemplo, o sistema de varredura laser, o laser scanner, para conseguir registrar alguns desses locais e depois, né, estando aqui em escritório, agora em laboratório ou em casa, né, conseguir revisitar esses afloramentos, essas exposições que a gente tem nessas ilhas. Então, esses, né, sistemas de varredura laser, eles são bem interessantes nesse sentido, principalmente onde tem afloramento. Então, a gente tem aplicado essas tecnologias. E, além disso, a gente tem feito levantamentos com drone também, né, com os VANTs, para fazer modelos aerofotogramétricos, né, então ter a modelagem do terreno, e aí tem um trabalho de uma orientanda lá da Cris, da Fernanda, em Trindade, que trata sobre o risco, né, então o risco geológico lá, e aí a gente tem usado, então, essas ferramentas nesse sentido. Então, tem uma diversidade aí de possibilidades, né, de aplicação dessa nossa atuação, então, minha, do Eduardo, do Felipe Caron, né, então, o pessoal dessa equipe URGS, nas ilhas, que tem muito a ver com essas tecnologias. E, bom, como, né, pesquisadora e como cidadã brasileira, nossa, eu acho de extrema importância, assim, né, que a gente desenvolva esses trabalhos,
que a gente conheça esse território e cuide deles, né? Então, eu acho que o desenvolvimento da pesquisa e a ocupação com a pesquisa desses espaços é fundamental para que a gente consiga, né, ajudar nessa manutenção desses locais, que são fundamentais, né, como patrimônio mesmo da humanidade e nacional, né? Então, acho que é uma responsabilidade nossa, né, trabalhar nesse sentido também. Bacana. Antes de a gente prosseguir, eu vou fazer uma menção à aluna, a doutoranda Fernanda, porque a Fernanda participa com a gente aqui no canal da Beca Consciência. Então, uma vez por mês, a gente sobe um vídeo explicando. Então, o primeiro vídeo que está aí no canal, vocês podem procurar, é a Amazônia Azul. E essa semana, para a semana que vem, sobe o segundo vídeo, que justamente explica sobre as ilhas oceânicas brasileiras, né? Então, a Fernanda tem dado uma boa contribuição aqui dentro do canal, né? E além de todo esse contexto que você falou das ilhas, eu aproveito, né, para complementar um pouco, que pessoas ligadas às outras ilhas, como, por exemplo, Cabo Verde, Açores, e principalmente essas duas agora que me vêm, que não são territórios brasileiros, né, também estão ligadas no canal, né, também fazem parte dessa comunidade quaternária, e é muito interessante, porque os trabalhos desenvolvidos dentro dos projetos Ilhas Oceânicas Brasileiras, eles envolvem muito a questão de riscos geológicos, riscos oceanográficos meteorológicos associados a ambientes insulares, né? Então, servem como grandes laboratórios para entendermos movimentos de massa, escorregamento de vertentes, enchentes, ondas de tempestade, né, que podem atingir áreas menos populosas, como, por exemplo, é o caso da nossa Ilha de Trindade, mas também pode atingir uma área extremamente populosa, como, vou citar de exemplo aqui, a Ilha da Madeira, que tem, acho que mais de 120 mil pessoas que vivem em uma ilha só, se eu não me engano, né? Então, é muito importante, realmente, como você disse, mas para dar um destaque maior, essas pesquisas em ilhas oceânicas, né, fomentadas muito pelo governo brasileiro e que servem de apoio e de referência para outros lugares do mundo, né, inclusive também para aprimoramento de tecnologias, como você bem descreveu. Então, utiliza uma coisa, utiliza outra coisa, e como você falou lá na sua tese de doutorado, né, nem sempre todo lugar que você aplica vai funcionar do jeito que você imaginava, né? Então, existe mesmo isso dentro da ciência, a tentativa e o erro, né? Mesmo com o dimensionamento do projeto, tudo direitinho, né? Mas vamos seguindo em frente. Como que você vê os trabalhos gerados por você e pelo seu grupo no que diz respeito à importância para a sociedade? Então, Ricardo, bom, eu vejo como fundamentais, né, e vejo, inclusive, como uma responsabilidade nossa de demonstrar isso, né, e cada vez mais também transpor alguns limites de linguagem e de espaços, né, então é muito legal ter um espaço como esse, onde a gente pode, enfim, falar um pouco mais amplamente sobre isso, né, para destacar essa importância, né, porque, bom, basicamente a gente estuda a evolução para entender como, né, a gente tem um registro que foi gerado a partir de uma série de processos, né, da interação desses processos. E, bom, a partir desse entendimento, né, de como esses processos interagem, a gente tem o que eu chamo do maior poder da geologia, que é o poder de predição, né? Então, a geologia, a gente estuda basicamente, né, para que a gente consiga predizer coisas, né? Estudando determinadas áreas, estudando determinados intervalos de tempo, a gente consegue pensar o que aconteceu no passado, o que pode acontecer no futuro. A gente consegue identificar feições que estão num determinado local e imaginar o que a gente deve encontrar em um outro local.
E esse poder ele é essencial para que a gente possa pensar na nossa ocupação do território, né? Então, em toda a parte de uso e ocupação, que deveria estar diretamente, né, sendo aplicadas assim, para a gestão, né? Então, para a gestão dessas áreas, das áreas costeiras, que, como a gente sabe, são áreas muito populosas, né? Então, áreas muito ocupadas, e cujo planejamento deveria ser embasado justamente por essa base, né, científica e de conhecimento desses processos. Então, os estudos que a gente desenvolve, eles têm esse viés, né? Então, da gente pensar nessa ocupação do território. Exatamente. E aí eu emendo a mais uma questão, né? Como que você vê esse conhecimento sendo aplicado ou utilizado por gestores e tomadores de decisão nos diferentes níveis, seja municipal, incluindo os vereadores, as secretarias de meio ambiente, de planejamento, seja estadual ou seja a nível federal. Né? A nível federal, a gente tem o exemplo, por exemplo, dos estudos das ilhas oceânicas, mas a nível municipal e a nível estadual, você até falou, né, deveríamos utilizar mais ou de uma forma mais inteligente no planejamento estratégico, e que a gente sabe que acaba sendo nossos trabalhos acabam recorrendo aos nossos trabalhos mais na mitigação. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, né? Em termos de gestão do território, tomadores de decisão nos diferentes níveis. Então, de algumas experiências, assim, né, que eu tenho tido, eu vejo que é um tanto variável, assim, né, o quanto os trabalhos são realmente considerados, né, e empregados. E aí, assim, é a delicadeza do tema, né, sobre que áreas, né, então, dependendo da área e dos interesses que existem, né, sobre uma determinada área, os nossos trabalhos, eles podem ser considerados ou não, ou muitas vezes, inclusive, distorcidos, né, para que determinados interesses de empreendimentos, né, aconteçam naqueles locais. Então, é um tema bem delicado, assim, né. O Angulo, ele deu uma palestra, inclusive, a gente está fazendo o ciclo de palestras do PPG-GEL, do nosso programa de pós-graduação, e aí o Angulo deu uma palestra no ano passado justamente sobre isso, né, sobre as questões de erosão e, bom, né, quais são os problemas, quais são as soluções, mas, né, no final, assim, o que ele trouxe muito efetivamente é o quanto as soluções, elas, né, não são utilizadas, as soluções que a gente traz muitas vezes nos nossos trabalhos, e outras soluções esdrúxulas, né, acabam sendo aplicadas e acabam causando outros problemas, e aí sim, né, e aí, como tu falaste, a gente acaba entrando na mitigação, né? Quando o problema já está instaurado e agora, né? O que vai se fazer? Mas, assim, eu tenho tido algumas experiências aqui positivas, né? Então, teve um projeto em Santa Catarina, onde a gente desenvolveu um estudo bem grande, assim, né? E já há algum tempo, para entender a evolução costeira e para pensar em termos de gestão, né? Então, e esse material tem sido aplicado num município, né, específico lá. Você lembra qual era o município? Em Jaguaruna, município de Jaguaruna, em Santa Catarina. Ok. No sul do estado de Santa Catarina. Exatamente. Então, tem vários conflitos, tem várias questões, mas tem, a questão científica e do conhecimento posta, né, para que ela possa ser utilizada para embasar a tomada de decisão, assim, né. E sem querer ser muito intrusivo, mas você pode descrever um pouco sobre esse problema que vocês tiveram em Jaguaruna? Não foi um problema, é um problema no sentido científico. Sim, na verdade são questões de ocupação, né, do território, então com áreas já ocupadas, né, e que não deveriam estar ocupadas, então todas essas questões de conflito, né, entre a legislação e as ocupações que de fato existem, né. E mas aí, bom, especificamente, por exemplo, ocupando áreas de patrimônio de preservação, tipo sambaquis. Exatamente. Esse tipo de conflito. Dunas, ou barrando migração natural de dunas, porque
essa região é rica nisso, né? Então, a gente tem uma palestra aqui, professor Giannini, que estudou um pouco os sambaquis lá de Santa Catarina, e ele fala da importância histórica, né, dos sambaquis. Para nós que já estivemos na região, a gente sabe isso, e a hora que você falou Jaguaruna, eu me localizei, né? E aí eu imagino que esses conflitos de ocupação acabam entrando nessas áreas que, além de patrimônio histórico, patrimônio da humanidade, podem ser, dependendo aí, você que estava mais na região, mas áreas extremamente sensíveis no que tange o balanço sedimentar, ou a parar o balanço sedimentar, e que vai afetar lá na frente os problemas ou intensificar problemas de erosão. Lembrando que por ali por perto nós temos o Farol de Santa Marta, né, que é um sistema próprio de ressurgência, nós temos o Porto de Imbituba, que também já tem uma circulação própria, mas o que você quer acrescentar nessa... Não, então, tu falaste, né, já, é exatamente essa área, né, então, que abrange o município, que é uma área muito rica, né, em termos de sambaquis, né, e de uma diversidade geológica, ecológica, enfim, e esse foi um projeto, então, justamente para identificar esses conflitos, né, e tentar pensar nessa dinâmica, né, e aí, a partir desse entendimento dessa dinâmica, que muitas vezes não cabe nem na legislação, né? Então, a gente tem muitas vezes uma legislação dura, né? Direta, assim, né? Que não se move, que não considera as peculiaridades de cada local. Então, pensar nisso, né? Nessa dinâmica, nessa realidade local, para pensar na gestão, né? Que faz muito mais sentido do que muitas vezes simplesmente aplicar uma legislação, né? Uma receita de bolo. Então, esse é um caso, né? Um outro caso, por exemplo, que a gente está trabalhando agora aqui em cima, através de um projeto de extensão, é a questão de um aterro sanitário, né, que quer se instalar no município de Viamão. Então, existe esse projeto. E, bom, a gente está fazendo todo o estudo da área para mostrar quais são, né, as questões dessa área geologicamente, né, quais são os aspectos que existem ali, e que riscos, né, existiriam sobre a instalação de um empreendimento desse tipo no local específico, né, que está sendo planejado. Então, sobre esse, né, por exemplo, eu não sei, né, te dizer, né, como que a gente vai ser ouvido ou não vai ser, porque a gente está exatamente no meio do processo dessa discussão, mas a gente já teve reuniões com o Ministério Público, né, expondo o estudo. Então, assim, tem, né, um espaço, né, para que os nossos trabalhos sejam ouvidos. Agora vamos ver se eles vão ser considerados, né? Então isso já é uma próxima etapa, para justamente não ter que chegar lá no final, né, num novo estudo para resolver os problemas causados, né? Nesse caso você foi bem clara, né, que ainda está em desenvolvimento o trabalho, então é difícil dar algum prognóstico. Mas nós aqui próximos de Salvador, nós temos a ilha de Itaparica. Ela é uma ilha sedimentar, né, com bases aí principalmente pleistocênicas e holocênicas. Eventualmente, claro, você tem o resquício da bacia do Recôncavo, né, que é parte do Rift, mas assim, existe um lixão instalado dentro dessa ilha. Então, assim, você com a experiência que você tem, você já consegue imaginar algumas coisas que, né, geologicamente, da estrutura da ilha, né, ela dificilmente, na minha opinião, dificilmente ela comporta um tipo de empreendimento desse. Nossa. Né? Mas qual seria a sua opinião? Eu sei que você não conhece a região, mas só por esses 3 detalhes que eu te falei, né? Aqui não é uma ilha, mas a situação é parecida também, né? Tem toda uma cobertura sedimentar, todo um sistema aquífero muito importante, toda uma questão de abastecimento das pessoas que aqui, no caso, é feita por poços, não existe rede de abastecimento, não sei como é que é lá na ilha, mas, né? Então, tem, assim, por mais que se diga que,
existe uma tecnologia para, né, o aterro sanitário. A gente sabe que, né, podem acontecer problemas, falhas, né, acidentes, ou, né, ou então acidentes assim, e que risco, né, que risco que vai se correr, né? Então, por que não colocar em um local, né, mais apropriado para isso? Porque a gente sabe, bom, é necessário, né? A gente não discute isso. O município se estende, o município de Veracruz, ele se estende para o continente. Pois é, vai botar na ilha, sabe? Exatamente. E essa situação é tão grave que não estava no script, de novo, né? Eu tenho que pedir desculpa para a Luísa toda hora, mas porque nós estamos vivendo um momento de exceção. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Que está todo mundo confinado, preocupado, e aí você tocou naquele ponto sensível, porque a maior parte dos abastecimentos, querendo ou não, ocorre também que por poços. Mesmo que você tenha água encanada, ainda tem muita gente que utiliza os poços, e aí entra na questão do saneamento básico. Né? Então, tem coisas que são invisíveis ao olho nu, mas que causam uma depreciação na saúde pública. Né? Então, o aterro, mesmo você falando, mesmo tendo tecnologia para contenção do churume, da contaminação do solo e do subsolo, mas nós temos áreas de aquífero, principalmente nessas ilhas arenosas, que são áreas captadoras de aquífero, né? A água ela se move entre os grãos, né, entre os sedimentos, gerando esses bolsões que são chamados de aquífero. Então, assim, é uma situação que é recorrente também, assim como outros problemas de zona costeira ou mesmo de gestão territorial, né, que são os lixões, e que muitas vezes os órgãos eles estão tímidos demais para procurar os profissionais das universidades que têm uma capacitação, que têm tecnologia para auxiliar nessas tomadas de decisão e no desenvolvimento estratégico dos projetos. Porque depois a mitigação fica muito mais, às vezes, mais complicada, muito mais cara. Existem famílias que dependem dessas áreas de coleta de lixo, enfim, né, que é uma realidade, enfim, mas que a gente poderia participar muito mais ativamente, desde que nós fôssemos chamados, né, nossa presença também fosse ouvida, e se há um problema de comunicação, né, que essas iniciativas, como a Beco a Consciência e todos esses seminários, ajudem, né, a esses tomadores de decisões, secretarias, a buscarem cada vez mais tecnologia, e o Brasil é um celeiro de grandes tecnologias e de grandes avanços. Então, e muitas pessoas que estão nas secretarias e os gestores, tomadores de decisão, também frequentaram a universidade, né? Então, eles sabem da importância dessas pesquisas. Mas, enfim, Luísa, como que você agora, aproveitando esse espaço do Abeco a Consciência, para você falar um pouco sobre o programa de pós-graduação em que você atua, qual é o nome, lembrando que toda a descrição da Luísa, o link para o currículo Lattes, né, a instituição que ela atua, vão estar aqui na descrição do vídeo, então você pode acessar os detalhes sobre a professora Maria Luísa aí nas descrições do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, se gostar, dê um like e ajude comentando, né, sobre essas entrevistas para que a gente possa ir melhorando o nosso canal. Mas, enfim, dentro da estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como que você está aí dentro da graduação, da pós-graduação? Quem quiser
para te procurar e pode conseguir um espaço tanto como mestrado, doutorado? Fala um pouco sobre. Sim, então, eu estou vinculada ao programa de pós-graduação em Geociências da URGS, né, então, que é o nosso PPG-GEL, que está vinculado ao Instituto de Geociências. O programa ele tem 4 áreas de conhecimento, então a geomarinha é uma das áreas, né, que é a área a qual eu estou vinculada. A gente também tem uma área de estratigrafia, uma área de paleontologia e a área de geoquímica, né, que, enfim, tem uma diversidade, né, de assuntos, então, né, dentro do programa, tem vários docentes, né, tem docentes a maior parte do próprio instituto, mas também temos colaboradores externos, né, que atuam junto. E, bom, eu atualmente oriento tanto mestrado quanto doutorado, né, o programa tem, né, mestrado e doutorado. E bom, dentro dessas áreas, né, que eu citei anteriormente. Então, é um programa bem reconhecido, um programa antigo, que tem, né, a nota 7, então tem a nota máxima na CAPES. A gente está num esforço para manter isso, né, e se atualizar, enfim, dentro da dinâmica do programa. Atualmente eu sou representante, né, docente dentro da área de geomarinha. E bom, dentro da área especificamente, assim, grande parte dos docentes são esses vinculados ao seco, né? Que são 2 coisas distintas, isso é legal de falar, assim, né? Porque é uma confusão que acontece bastante. Ninguém faz pós no seco, né? Então, o seco, ele é um órgão auxiliar dentro do Instituto de Geociências, mas a história do seco, ela super se confunde, né? Com a história da área de geologia marinha dentro do programa. Então, todo o desenvolvimento, né, das pesquisas está muito associado. E das pessoas, inclusive do espaço, né, onde a gente acaba ficando. Então, a maior parte dos docentes da área tem os seus gabinetes no seco, né? Então, tem essa relação direta e muito saudável, né? Então, da gente contribuir e enfim, ter os alunos, né, podendo, em tempos normais, se relacionar dentro desse espaço, assim, né? Então, é bem bacana. Eu fiz, né, sou suspeita, eu fiz o mestrado e o doutorado lá, então, né, e, bom, sigo por lá, sou docente do programa hoje, mas é um programa muito legal, assim, muito interessante para quem, né, quiser trabalhar e atuar dentro dessas áreas. E dentro das próprias áreas tem muitas linhas de pesquisa, né, então, dentro da geomarinha, né, que ficou chamada como geomarinha, mas a gente tem, né, a geologia costeira, a própria geologia marinha, mas tem pessoal que atua com a parte mais da dinâmica, a parte de gerenciamento costeiro, a parte de geofísica, a parte de glaciologia. Então, né, são áreas, linhas que a gente chama, né, de pesquisa, que estão vinculadas a essa área de conhecimento do nosso programa. Bacana. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Agradecer de novo, professora Maria Luísa. Eu queria encerrar com 2 perguntas. O que é a Abéqua para você? O que representa a Abéqua para você? E a década dos oceanos. Legal, cara. Então, a Abéqua é um espaço muito importante também, né, na minha carreira, na minha vida. Porque, bom, por alguns motivos, assim, né, então, eu lembro lá do meu primeiro congresso, né, na vida, então, esse momento, assim, né, que tem uma importância, que marca, né, a nossa carreira, onde a gente vislumbra, assim, né, o que é ser cientista, o que é ser uma pesquisadora, né, e encontrar outras pessoas e interagir. E os congressos, né, os eventos da Abéqua, eles são muito importantes nesse sentido, né? De despertar, da gente lá apresentar, né? Então, no começo, aquela coisa, apresentar um pôster, que já é, né, uau, uma super tensão. Aí, o dia que tu manda um trabalho oral, a primeira apresentação oral. Então, tudo isso, né, que faz parte, assim, dessa construção, para mim, né, sempre foi muito importante e ligado, né, aos eventos, né, aos congressos da Abéqua. E junto com isso, né, quando tu perguntaste lá quem eram os professores, né, as pessoas importantes que influenciaram a minha carreira, tu pode notar, né, as pessoas vão notar que, na verdade, são basicamente homens, né?
E são pesquisadores que estavam muito vinculados ao seco. E, claro, no curso, na graduação da geologia, tem, né, mulheres professoras incríveis, né? Tem a professora Maria de Fátima, que é uma inspiração, uma colega na pós, né? A nossa coordenadora hoje, e sempre foi uma inspiração para mim. A professora Carla Pocher, a professora Juliana. Mas ali na área, né, na geologia marinha, eu não tinha essas referências, né? Tão próximas ali, circulando no seco no dia a dia, né? Claro, tem mulheres incríveis, né, na área, mas essa coisa do dia a dia, né, de tu ver a pessoa, de estar ali próximo. E a Beca me deu isso, né, então, da Cris, da Helenice, né, de chegar lá e ver mulheres, né, cientistas, pesquisadoras na área. Então, isso para mim é muito importante, assim, né, sempre foi muito importante para realmente, né, a gente precisa dessas referências, né, e de identificação, como, né, de referência que a gente se identifique e veja, mas não, é possível, eu posso seguir esse caminho, né? E a ABEPA sempre foi bem importante nesse sentido para mim. Com relação à década dos oceanos, né? Bom, tá aí, né? Para a gente tem essa abertura e esse início, né? Eu acho sempre muito importante, assim, né? Quando globalmente a gente tem temas, né? Que são postos e que não dependem, assim, tanto da gente aqui, ou, né, dizer, isso é importante, né? Como tu falaste, as ilhas oceânicas, né, destacou ali os trabalhos, enfim, é importante a pesquisa por isso. Quando a gente tem isso de cima, né, a gente tem um suporte, a gente tem um apoio sobre o que a gente faz, né? E além disso, tem a possibilidade de, várias coisas acontecerem, de trabalhos, de projetos serem financiados por se observar, né, e por ter isso posto, né, de que é importante, de que a gente precisa, né, pesquisar, trabalhar em cima disso. Então, eu acho, né, que tem essa coisa que marca, sabe, que bota o pé, né, tá aí, e a gente precisa fazer coisas, a gente tem metas a cumprir e tem pessoas envolvidas, né, nesse trabalho. Então, eu vejo isso, né. Ótimo. Luiz, uma palavra final para a gente encerrar a nossa entrevista. Então, Ricardo, o que eu vou dizer? Além de cuidem-se, né, quem puder fique em casa e, vamos tentar, né, conter e se cuidar nesse momento difícil que a gente está, né, vivendo. Aproveitem esse canal, né, para que a gente possa se encontrar e buscar, né, interagir e não deixar o que a gente faz morrer. E eu só espero muito mesmo que em breve a gente possa se encontrar presencialmente num evento da ABEPA, né, num próximo congresso, e tá todo mundo junto e saudável e perto. Muito obrigado, professora Maria Luísa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui com a gente no ABEPA Consciência. Então, obrigado mais uma vez, Luísa. Obrigada, Ricardo. E a gente segue em frente, que a vida não espera. Até lá.